caros alunos, estamos dando início à nossa 10ª videoaula do curso de capacitação profissional em artes cênicas, dentro da disciplina de Introdução à Iluminação. Eu sou o professor Rodrigo Marçal e estarei na videoaula de hoje com vocês. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da dimerização, que foi o assunto da nossa última videoaula. Nós conversamos bastante a respeito do fenômeno da dimerização dentro da elétrica, né? Falando a respeito desse controle da vazão da corrente elétrica através da variação da diferença de potencial. E demonstramos, né, com o exemplo de um refletor, como que essa possibilidade nos faz controlar a intensidade da luz num período de tempo, né? Então isso é a base do movimento de dimerização. Hoje a ideia é que a gente apresente isso na prática, pensando numa situação real dentro de teatro, numa montagem dentro do teatro. Aquele dimmer que a gente viu na aula passada, ele é um dimmer caseiro e ele controla apenas o equipamento que estiver conectado a ele. Quando a gente fala em teatro, nós falamos numa quantidade muito maior de equipamentos. Aqui a gente estava com um refletor que a gente fazia a variação de intensidade dele através de um dimmer caseiro, que é aquele dimmer que a gente faz o giro do potenciômetro, né? Aquele botão se chama potenciômetro porque ele vai fazer esse controle da corrente elétrica, fazendo com que a potência do equipamento varie, né? A capacidade dele de chegar até a 100% varie. Quando a gente está no teatro, a gente tem uma quantidade muito maior de equipamentos. É até por isso que nós precisamos de uma mesa de controle da iluminação. A gente chama a mesa de iluminação porque ela é uma mesa que vai controlar os equipamentos que vão iluminar o espetáculo. E por que a gente precisa de uma mesa de controle? Porque a gente precisa acender esses equipamentos separadamente. Não é igual na nossa casa, que às vezes a gente, num cômodo, a gente aperta o interruptor e acende uma quantidade X de lâmpadas, né? E aquilo é uma né? Quando a gente pensa na casa da gente, aquela forma com a qual as lâmpadas acendem, ela é fixa, ela não se altera. Toda vez que eu aperto aquele interruptor, aquele conjunto de lâmpadas que está associado àquele interruptor vai ligar ou desligar. No teatro, essas combinações elas são variáveis, depende da composição da luz de cada espetáculo. Então, um conjunto de refletores eles vão acender juntos dependendo do espetáculo. Pode ser que eles acendam juntos, pode ser que eles acendam separados, pode ser que eles juntos produzam um efeito ou separados produzam um efeito. E o que vai determinar isso, numa primeira instância, é a forma com a qual eles foram conectados ao dimmer, que é esse aparelho que vai fazer esse controle da variação da diferença de potencial, provocando uma variação na corrente elétrica, né, na quantidade de corrente elétrica disponibilizada para cada um dos equipamentos e, consequentemente, na variação da intensidade luminosa que esses equipamentos vão produzir. Então, o dimmer no teatro é um aparelho que tem uma quantidade, né, grande de tomadas nas quais os equipamentos serão ligados. Quando a gente pensa na montagem, os refletores geralmente eles ficam pendurados nas varas de iluminação, que são aqueles tubos metálicos que ficam em cima no teto do teatro. Então aqueles tubos metálicos a gente chama, né, a nomenclatura usual dentro do teatro é de varas, são as varas do teatro. Nas varas do teatro vão pendurados os equipamentos do espetáculo, ou as vestimentas cênicas, ou os elementos cenográficos que estão pendurados. As varas de iluminação, que são usadas para os equipamentos de iluminação, elas vão estar dotadas de
de cabeamento para que você consiga conectar os seus equipamentos nessas tomadas, e esses cabos eles vão seguir um caminho até chegar no dimmer. Então o dimmer ele não fica próximo ao equipamento, ele fica bem distante, na verdade, porque ele é um equipamento muito pesado e de grande porte. Então se ele ficasse nas varas seria um problema. Então geralmente o dimmer fica num outro espaço, e o cabeamento vai do refletor até o dimmer. E lá no dimmer eu tenho as entradas do dimmer onde eu vou ligar os meus equipamentos. E aí eu vou ligar os equipamentos conforme a função que eles vão desempenhar. Por exemplo, um refletor que está desempenhando uma função de iluminar o palco frontalmente, ele não pode estar ligado no mesmo conjunto de tomadas em que está o equipamento que vai fazer o foco. Por quê? Porque na hora que eu acender os equipamentos pela mesa de luz, se eles estiverem ligados juntos, eu não consigo separá-los, eles vão acender juntos. Então, se eles desempenham funções diferentes, eu vou ligá-los em tomadas diferentes para que eu possa acioná-los separadamente pela mesa de luz. Tá? Então, a primeira informação que nós precisamos saber é que os equipamentos eles são ligados em tomadas desse aparelho chamado dimmer. E esse aparelho chamado dimmer, o dimmer do teatro, ele tem uma quantidade muito grande de tomadas que são numeradas de acordo com a separação delas. Então, num dimmer tradicional, a gente tem 12 tomadas independentes. Normalmente se trabalha com essa quantidade. São 12 tomadas, circuitos, né? Vamos chamar de circuito, que talvez seja uma forma mais correta de se dizer. Então ele tem 12 circuitos independentes. O que significa? Significa que nesses 12 circuitos eu posso ligar equipamentos que vão ser acionados separadamente um do outro. E essa separação desses equipamentos ela vai se dar através da função que cada um desses equipamentos vai desempenhar ao longo da minha apresentação. Tá? Geralmente, nos teatros de grande porte, existe uma quantidade de circuitos de dimmer correspondente à quantidade de tomadas disponibilizadas nas varas do teatro. Vou pegar um exemplo próximo da gente. Palácio das Artes. O Palácio das Artes, que é um teatro muito grande, tem mais de 300 tomadas espalhadas pelas varas. E também possui mais de 300 circuitos de dimmer para ligar essas mais de 300 tomadas. Então, na mesa de controle, eu consigo acionar independentemente todas essas mais de 300 tomadas e mais de 300 circuitos. Quando eu estou falando circuito e tomada, nós vamos pensar por enquanto que é tudo uma coisa só. Depois nós vamos desdobrar isso, mas isso vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Por quê? Porque quando você está trabalhando num teatro em que há circuitos de dimmer correspondente à quantidade de tomadas disponibilizadas nas varas, no fim das contas isso vira uma coisa só. Mas quando você não tem isso, elas viram coisas diferentes. E aí a gente entra num outro assunto que é o uso do PABX, que aí nós vamos entrar nele na próxima videoaula nossa, porque ele é um pouquinho mais complicado. Então vamos recapitular aqui o que a gente estava falando para a gente poder dar sequência no assunto. Bom, nós temos o dimmer, que é o equipamento usado para fazer a variação da intensidade da luminosidade dos equipamentos de luz. O dimmer faz isso, é a função primordial dele. Esse dimmer, esse equipamento, ele é um equipamento pesado, então geralmente ele não fica próximo às varas, ele fica num outro lugar. Então nas varas onde vão os equipamentos, onde a gente monta os equipamentos, a gente usa de extensões elétricas, extensões para ligar os equipamentos,
e fazer com que esses equipamentos sejam levados através dessas extensões até o ponto onde está montado esse dispositivo, esse aparelho que é o dimmer. Uma vez que eu conectei os meus equipamentos nas diversas tomadas do dimmer, através da mesa de controle de iluminação, eu consigo mandar um comando para o dimmer para que ele faça a variação da intensidade de luminosidade desses equipamentos. Ok? Então, numa montagem de iluminação, o que nós precisamos acompanhar enquanto responsáveis pela montagem? Nós temos que estar atento a onde estão sendo posicionados os equipamentos, porque a posição onde a gente coloca eles vai afetar diretamente no resultado luminoso, e posteriormente como estão sendo ligados os equipamentos. Por quê? Porque nós somos os responsáveis pela luz do nosso espetáculo. Então nós é que sabemos como é que esses equipamentos vão ser usados, quais podem ser ligados juntos e quais precisam ser ligados separadamente. Então, quando eu vou para uma montagem de teatro, eu preciso saber o que eu quero da luz. Eu é que defino isso. Eu, responsável artístico do espetáculo. O técnico do teatro que faz a montagem dos equipamentos, sob a minha orientação, ele não tem uma responsabilidade artística com o meu espetáculo. A responsabilidade dele é técnica, ou seja, se o equipamento apresenta mau funcionamento, eu peço ao técnico do teatro para resolver o problema de mau funcionamento do meu equipamento. Agora, se o resultado da minha luz não está bonito porque eu escolhi mal os equipamentos ou posicionei mal os refletores, aí a responsabilidade é minha enquanto técnico do grupo que está se apresentando ali, tá? Quando eu sou técnico do teatro, a minha responsabilidade é fazer com que os equipamentos funcionem bem, fazer com que todas as coisas funcionem a contento. Mas as escolhas estéticas, artísticas do espetáculo, elas são de responsabilidade do técnico do grupo. Por isso recomenda-se, e os teatros de nível profissional, eles trabalham com essas regras. Então, assim, se você vai apresentar o seu espetáculo no teatro, o seu grupo, por exemplo, recomenda-se, e os teatros sérios, eles exigem que você leve o seu técnico. Ah, mas eu não tenho técnico, eu não tenho recurso para contratar um técnico. Existem alguns teatros que abrem mão desse tipo de exigência e colocam o técnico da casa para operar, por exemplo. Ele vai operar, tem que ter alguém da equipe para poder orientar ele para operar o seu espetáculo. Isso acontece? Acontece. Mas você não pode exigir do técnico do teatro esse resultado artístico da iluminação. Por quê? Porque primeiro que você não o contratou para isso. Segundo, porque ele não conhece o seu espetáculo. Ele nunca viu o seu ensaio, ele não sabe nada do seu espetáculo. Então ele vai operar a mesa como um técnico, sabendo como operar a mesa para que tudo funcione, mas ele não tem conhecimento dos tempos do espetáculo. Se naquela cena a mudança de luz precisa ser lenta, se ela precisa ser brusca, se tem que dar um blackout, porque tem que ter alguém ali para avisá-lo, correndo o risco dele errar, porque ele não conhece o trabalho. Por isso recomenda-se, e nos teatros os teatros sérios trabalham com esse formato. Olha, se você não tem um técnico para operar o seu espetáculo, o meu técnico ele só vai fazer a parte técnica, e aí você vai ficar, você vai ter que arrumar algum operador para fazer o seu trabalho. Isso é uma questão de profissionalismo. Existem técnicos profissionais. Então é sempre importante um grupo ter técnicos de confiança. Nem todo grupo tem uma estrutura que possibilite você ter uma equipe técnica fixa. Então você acaba tendo que contratar técnicos que trabalham, que são autônomos. Essa é a realidade do mercado brasileiro e a maioria das vezes é o que acontece. O grupo vai e contrata um técnico para ele trabalhar lá com você temporariamente.
O que os grupos fazem que facilita muito o trabalho é ele ter uma espécie de carteira de técnicos. Tipo assim, eu tenho uns 4 técnicos de luz da minha confiança que conhecem os meus espetáculos e sabem como operar. E aí, de acordo com a agenda, eu vou chamando um ou outro, né? Ele não pode porque está viajando com outro grupo. Aí eu chamo, né? Bom, isso foi um parênteses, porque o assunto da aula nem era tanto esse, né? Acho que, mas vale a pena falar, porque geralmente a gente cria-se essa falsa impressão de que é a equipe técnica do teatro que nos recebe que faz todo esse trabalho. E não é por aí que acontece. Eles estão lá para nos assessorar, eles vão montar todos os equipamentos do teatro de acordo com a nossa orientação de como nós queremos. E é isso, né? Agora quando eu comecei a falar disso, eu estava falando sobre a realidade das montagens, né? Cada casa de espetáculo tem uma prática específica. A maioria das casas geralmente trabalha da seguinte forma: acabou o espetáculo que estava em cartaz no final de semana, por exemplo, eles desmontam todo o equipamento de luz que está pendurado e deixa as varas, a gente fala que deixa as varas limpas, né? Ou seja, as varas vazias, sem nenhum equipamento pendurado. Porque aí o próximo espetáculo que vier se apresentar vai reiniciar sua montagem do zero. Né? Por quê? Porque cada espetáculo tem um cenário, tem uma direção de cena, tem uma necessidade específica para iluminação. Essa ideia de que tipo assim, é só ir lá na mesa e programar. Não, não é assim que funciona. A luz não funciona dessa maneira. Né? Não existe uma montagem fixa, padrão, que dá para todo mundo usar e eu só preciso programar a mesa de luz, não. O que às vezes alguns teatros fazem é deixar alguns recursos de luz que são comuns a todos os espetáculos previamente montados para se ganhar tempo. Mas os efeitos específicos são de cada espetáculo, então o grande volume de equipamento realmente você vai encontrar desmontado e aí você vai iniciar a sua montagem do zero. E o interessante é você pensar que, uma vez que você sabe como esses equipamentos funcionam, né, no seu espetáculo, se eles acendem juntos, se acendem separados, se esse foco pode ser ligado junto com esse outro aqui, porque toda vez que eles acendem juntos, por exemplo, né? Essas especificidades são peculiares de cada espetáculo. E você, sendo o responsável pela iluminação do espetáculo, vai ser a pessoa que vai poder, né, dizer como que esses equipamentos serão ligados. Quando você vai para a montagem, você orienta a equipe técnica do teatro, né, apresentando para eles, olha, esse equipamento pode acender junto com esse, então, né, pode ligar junto, esse aqui precisa ser separado, esse aqui tem que ser na posição tal, né, em função do posicionamento do cenário, do posicionamento de um ator ou do posicionamento de alguma coisa que você precisa iluminar de alguma forma. Então, é interessante pensar que isso numa escala pequena, né, de poucos efeitos, você consegue memorizar na sua cabeça. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Um mapa de luz, né, que é o documento usado para registrar os equipamentos que são usados numa montagem, ele tem uma quantidade muito maior de equipamentos. Se a gente pegar lá na primeira videoaula, aquele videoclipe do John Miles que a gente assistiu e que vocês até fizeram uma análise sobre ele, quantos equipamentos vocês acham que tinham ali ligados? Né? Devia ter muito mais de 100 equipamentos. Então eu não consigo memorizar essa quantidade de equipamentos e posicionamentos. Então eu preciso de uma documentação onde eu registro essas informações. Não só de quantos equipamentos, quais equipamentos, qual a posição desses equipamentos, se eles podem ser ligados juntos ou separados, às vezes até com dicas de como eles serão usados para eu poder lembrar. Então você documenta, você registra essas informações para que na hora da montagem você consiga fazer as ligações da maneira correta. Bom, então uma vez que você tem essas informações documentadas e você vai para a sua montagem, você precisa entender que existem alguns
termos usados que fazem, às vezes, principalmente quando a gente está começando a aprender sobre iluminação, a gente fica um pouco confuso com o uso das palavras. Assim, é importante a gente ter claro o vocabulário, né? Então eu vou tentar introduzir para vocês aqui alguns termos que nós usamos para que a gente facilite o nosso entendimento das coisas. Quando você está ligando os equipamentos nas varas, as tomadas elas têm uma numeração que serve para organizar o pensamento de quem está fazendo a ligação. Não necessariamente tem a ver com o meu trabalho de técnico de um grupo ou responsável pela iluminação do espetáculo, não. Às vezes pode orientar mais os montadores. Essas tomadas numeradas, a forma mais correta de nomeá-las é de circuitos. Então, vamos supor, estou ligando o equipamento no circuito 12, esse outro equipamento no circuito 15 e esse outro equipamento no circuito 18. Ok. Eu, como responsável pela iluminação, eu vou anotar na minha planta, no meu mapa de luz, os circuitos em que foram ligados os equipamentos que eu posicionei. E aí eu anoto lá, ó, esse aqui foi no 12, esse aqui foi no 18, esse aqui foi no 16, enfim, né? Anotei as numerações que os técnicos ao ligar os equipamentos me falaram. Eu tenho registrado ali. Ah, aquela numeração vai ser a mesma em todo teatro? Não. Por quê? Porque a lógica de numeração de cada teatro é de um jeito, elas não são pensadas da mesma forma. Então pode ser que as numerações, na verdade, é quase que 100% das vezes, a numeração não vai bater. Eu vou até colocar na posição quase idêntica, mas a numeração é diferente porque quando o teatro foi construído, a numeração dos circuitos foi feita de uma forma diferente. Então eu anoto a numeração dos circuitos e aí depois eu organizo isso, né? Eu posso organizar numa planilha do Excel ou, né, fazer uma anotação num caderninho, enfim, eu organizo isso porque na hora de acessar esses circuitos via mesa de iluminação, eu preciso saber quais são eles. E quem é responsável por fazer isso é você que tem que organizar isso aí. Os técnicos do teatro vão te passar os circuitos onde os equipamentos foram ligados. Então é importante, porque às vezes a gente usa muito a palavra canal. Em mesa, quando a gente pensa em mesa de som, mesa de luz, a gente sempre fala, o canal, isso aqui, esse botãozinho que você sobe e desce, a gente chama ele de canal. Na mesa de iluminação, canal pode representar várias coisas. Então, canal é uma palavra muito genérica. Vocês vão ver muito isso se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar montagens. Mas é bom a gente entender que são coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente está ligando os refletores fisicamente lá nas varas de iluminação, aquilo ali também às vezes é chamado de canal. Mas talvez a melhor forma da gente chamar aquilo é de circuito. Por quê? Porque na hora que a gente for para a mesa, pode ser que o circuito não bata com o canal da mesa. Pode ser que uma coisa não seja a mesma coisa. Às vezes eu liguei o refletor, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a confusão que pode virar a coisa. Às vezes eu ligo um refletor no circuito 12, lá na vara de iluminação. E quando eu chego na mesa de iluminação, para eu acender o circuito 12, dependendo de como ela está programada ou configurada, eu vou ter que apertar o botão 3. Aí o botão 3, o canal 3, vai acender o circuito 12. Isso pode acontecer. Então é bom a gente saber diferenciar que o canal da vara, né, o circuito da vara é uma coisa, o canal da mesa pode ser uma outra coisa. Vai depender muito de como você organiza o seu pensamento enquanto técnico responsável pela montagem, tá? E aí, o importante é esse registro constante da sua montagem, do que você está fazendo e como você está organizando o seu pensamento. Porque aí, na hora que você vai para a mesa de iluminação, você tem tudo anotado ali com você para você fazer a sua organização, tá? Por enquanto, nesse módulo do curso, vocês vão lidar com o estudo das mesas de luz analógicas, que são mesas de luz que não são programáveis, você não consegue programar.
No módulo seguinte, né, na continuidade do curso de vocês, no módulo 3, na continuação do curso de iluminação, aí sim nós vamos começar a ver como é que funcionam as mesas digitais. E aí nas mesas digitais você tem mais possibilidades de programação, tá? Bom, então uma vez que você fez a sua montagem e conectou nos circuitos todos os seus refletores, o próximo passo é você ir para a mesa e identificar na mesa onde é que foram ligados os seus equipamentos, se todos eles estão funcionando corretamente. Por quê? Porque existem várias possibilidades de erro nesse processo até chegar na mesa. Por exemplo, o refletor que você montou pode estar com a lâmpada queimada. Aí ele não vai acender. Ou o refletor está funcionando, mas a extensão está com defeito. Aí o refletor também não vai acender. Aí você resolve, troca a lâmpada, troca a extensão. E o refletor continua acendendo. Por quê? Porque pode ser que o circuito do dimmer em que ele está ligado não esteja funcionando bem. Então você tem várias possibilidades de erro até chegar na mesa. Quando você chega na mesa, a primeira coisa que você precisa fazer é testar se está tudo funcionando. Se tiver tudo funcionando, aí você vai para uma outra etapa do processo, mas pode ser que não esteja. Aí você tem que ir por esses processos de eliminação de possibilidades de erro, né? Eu vou eliminar todos os erros possíveis até que eu zere esses erros e eu consiga partir para essa etapa quase que de composição visual do espetáculo. Bom, a aula de hoje era para a gente falar basicamente sobre dimmer. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu peço a vocês, né, se tiverem qualquer tipo de dúvida, pode, né, não deixe de nos procurar, seja no Classroom, ou no WhatsApp, ou por e-mail, ou por sinal de fumaça, assim, né? Não deixem de nos procurar, porque a ideia é que vocês consigam absorver o conteúdo da melhor maneira possível. Sintam-se à vontade para perguntar. Eu, né, uma vez que eu veja as dúvidas de vocês, eu não hesitarei em buscar formas de esclarecer as dúvidas, seja por resposta via texto ou que eu tenha que gravar uma outra videoaula só para tirar dúvidas. Né, não se acanhem, tá? Eu estou à disposição de vocês para auxiliá-los da melhor maneira possível. Na nossa próxima videoaula a gente vai continuar tratando sobre dimmer e aí nós vamos entrar numa outra esfera que é o estudo do PABX, que é a forma com a qual você liga os equipamentos no dimmer. Para o entendimento dela é muito importante que vocês tenham, né, sintam-se seguros com o conteúdo que foi tratado hoje, que é um conteúdo relativamente fácil, mas pode ser que surja algum tipo de dúvida por parte de vocês. Então não se acanhem em perguntar. Mais uma vez, a dica que eu dou para vocês é não deixem o conteúdo acumular. Se tiverem a oportunidade de tentar deixar tudo em dia, sempre o melhor. Tentem ver as videoaulas na sequência, porque uma videoaula complementa a outra. E fiquem atentos aí para que a gente possa, né, aproveitar o máximo possível esse curso. Eu acho que mais do que nunca, eu já falei isso para outras turmas, eu repito, acho que vale a pena falar, esse curso com esse conteúdo é muito especial. Vocês vão ter uma formação de atores muito enriquecida, aproveitando esses conteúdos complementares à atuação. E óbvio, né, esse não é um curso para formar técnicos, senão a gente teria que aprofundar muito mais em alguns conteúdos. Então algumas coisas nós estamos vendo de maneira superficial, porque a gente entende que mesmo que vocês não conheçam a fundo, é importante vocês saberem como que essas coisas se dão. E nós estamos falando do dia a dia do ofício do ator, né? Vocês estão num curso de formação, né, de capacitação profissional. É importante vocês terem consciência do que é o dia a dia de trabalho dentro do teatro. Por isso eu
convoco vocês a aproveitarem o curso, para que vocês tenham uma formação mais rica e não sejam, né, mais um ator, né, que vocês sejam atores diferenciados mesmo, com uma formação mais rica e completa. Continue se cuidando e até a nossa próxima videoaula.